Capítulo 1033 de One Piece, galera, um dos melhores capítulos pro Zoro. Como eu sentia falta de capítulos assim pro Zoro, porque o Zoro, apesar dele ter aquela característica que eu amo tanto de eu resolvo, eu faço o que precisa ser feito, é algo que eu adoro no personagem, mas é muito lutinha e tal, e eu gosto muito da construção narrativa, sabe? Quando o capítulo ele é muito bem escrito e desenvolve camadas dos personagens. Então, o Zoro não é que ele esteja narrativamente falando na ponta do iceberg. A gente já viu outras camadas, mas ainda estava raso. E agora a gente vai para camadas mais profundas e a gente vê potencial do Oda explorar ainda mais na narrativa. Capítulo 1033, Shimotsuki Kouzaburo. Apesar de eu ter amado esse capítulo, tem uns poréns, porque o Eiichiro Oda ele já tinha revelado toda essa parada do Shimotsuki Kouzaburo numa SBS, que é aquela sessão de perguntas e respostas dos volumes encadernados de One Piece, e eu gosto muito de reiterar pensamentos e revelações do autor para a gente se situar direitinho, ainda mais quando essas revelações não estão no storytelling principal. Estão agora, depois do capítulo 1033. Então, em vídeo de previsões, perguntas, eu já estava cansado. É uma alegria fazer os vídeos para vocês, né? Por isso as aspas. Cansado de falar sobre o Shimotsuki Kouzaburo, tá? Mas vamos reiterar tudo comentando o capítulo passo a passo. E muito louco que a gente tem a Tashigi na capa, né? Galera, por que o Oda colocou a Tashigi? Porque é daquele universo do Zoro. Vocês lembram que ele ia fazer um color spread? E ele fez com os imediatos. Os braços direitos, né? Que você fala imediato, a galera confirma, imediato! No Bando dos Mugiwara não tem o imediato, né? Mas é o braço direito do capitão. E aí tá lá o Zoro, tá o King, tá o Sabo, né? Que é o braço direito do Dragon, etc. Mas antes, a ideia dele era fazer uma coisa do universo da jornada do Zoro. E aí tinha Kinemon, tinha Tashigi, tinha o Mihawk. Então é pertinente, é um capítulo pro Zoro você colocar aí, né? Tashigi na capa. Não acho que ela seja Kuina, eu acho que a Kuina morreu. Mas será que morreu mesmo? Vamos falar sobre isso e muito mais. Agora, ó, já peço aquele like no início do vídeo que eu sei que vocês vão gostar. Não deixa pro final, não. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. Se liga na nossa agenda de programação do All Blue para essa semana, vai ter muita coisa massa e eu ainda devo adicionar Shumatsu no Valkyrie, beleza? É só o capítulo chegar pelo menos em inglês pra gente ter a análise desse capítulo mais recente e também confere a programação da Twitch. Tô jogando muito videogame lá e saibam que a jogatina é um pretexto pra gente estar junto, trocando ideias sobre o que a gente quiser. Beleza? Chega junto! Bom, pessoal, muito bonitinha a capa da Tashigi, né? Ela brigando com os pinguins, o Smoker lá atrás. O Smoker não aparece há mais de 300 capítulos aí. Onde é que ele tá, aquele saco de pancadas? O bichinho do Smoker, né? Ele apanhou pro LOL, pro Vergo, pro Doflamingo e foi procurar o Vegapunk. Será que quando ele aparecer de novo ele terá mais informações do Vegapunk? Ou pelo menos da divisão científica da Marinha SSG, né? Chefiada pelo Vegapunk como um todo? Bom, quando o capítulo começa, é um capítulo todo, quase todo, do Zoro vs King. Tem uma página ali do Sanji vs Queen, mas ainda assim é uma página pertinente ao Zoro vs King. Porque é o Queen falando da tribo Lunaria, né? Os Lunarianos. E aí, bom, galera, vamos passo a passo, porque eu vi que algumas pessoas já estão afirmando certas coisas em relação às habilidades do Zoro, às skills do Zoro. E eu vou aqui, através da minha leitura dos grafismos que o Oda usou, dar o meu parecer. Mas é um capítulo que não dá pra chegar num veredito, e eu tô querendo, resumindo esse raciocínio, eu tô falando sobre o armamento régio, o armamento do rei. Você colocar o hack do rei nos seus golpes com o hack do armamento e dar um golpe que não toca no adversário. Eu não creio que o Zoro chegou nesse ponto ainda e eu vou explicar por quê. Mas é como eu disse, dá pra gente dar um parecer, é uma opinião, mas acho que não dá pra chegar num veredito, tá bom? E eu vou ser bem honesto com vocês.
A gente não tá aqui pra agradar fã do Zoro, fã do Ruffy, fã do Sanji, tá bom? Então vou dizer o que eu realmente acho. Você vê que no final do capítulo passado, o Zoro tá com o bracinho fininho, né? A Ema tá exigindo hack do Zoro. E aí, sempre observem a Ema nesse estado, né? O Zoro até fortifica seu braço de novo e a gente vê uma energiazinha, tipo uma fumacinha dando volta na espada. Isso é a Ema exigindo hack do Zoro, né? E ele fortifica o braço e beleza. O King vai pra cima, é muito engraçado esse momento que o King vai pra cima e para na frente do Zoro e o Zoro espeta ele com tudo. E aí o King, acertou em cheio. E o King explode. Gente, o King, ele é um incêndio, ele é uma bomba humana. Tipo, parece que o King, ele consegue converter dano em fogo e explosão. E isso é muito inerente aos Lunarianos. E aí quando você vai vendo o andamento do capítulo, né? Tem o Sanji versus Queen. E o Queen diz, aquele que tava no telefone é o caçador de piratas, tá lutando com o King, né? Não vai dar pra ele não, porque o King é um sobrevivente da extinta raça lunária. E o Queen diz que o King é capaz de sobreviver em qualquer ambiente natural. E em tempos ancestrais, eles eram chamados de deuses. É muito louco, né? Porque os Tenryubito espalharam essa lenda urbana de que os D são os inimigos naturais de Deus. Mas eu creio que os D, com essas informações novas, não é que os D sejam inimigos naturais dos Lunários, certo? Dos Lunarianos. Os Tenryubito devem ter extinguido a raça, né? Estavam ali em cima da Red Line. E os Tenryubito estão aonde? Na Red Line. Então devem ter explorado ali outros lugares e dizimado, né, a raça dos Lunarianos e pegado essa coisa de deuses. Os deuses somos nós. E aí é que surgiu essa lenda urbana de acusar os D como inimigos naturais de Deus. É mais uma coisa, né? A relação do governo mundial com o segredo dos D, né? E aí o Sanji, mas então por que eles foram extintos se eram deuses, né? Você vê o perigo do Gorosei, do In, doideira, né? E aí o Queen diz, se você quer saber, procure num livro de história, descubra por si mesmo. Gente, eu tô achando que essa luta a gente tava falando muito de hierarquia de luta, né? Que deve vir primeiro a resolução da luta Sanji vs Queen, depois Zoro vs King, depois Kid e Law vs Big Mom e depois Luffy vs Kaido. Mas a gente tava lendo, né, essa semana o volume 10 de One Piece com as lutas do Arlong Park. Eu leio o volume inteiro, tá? Toda quarta tá rolando a leitura volume a volume. E aí no volume 10 a gente vê, nessa ordem, Zoro vs Hachan, ou Hachi, Sanji vs Kurubi e o Sop vs Chu, pra depois ter o Luffy vs Arlong. Então, tipo, tirando a luta do Luffy, a do Sop foi a última e a do Zoro a primeira. Então, não é sempre que o Eiichiro Oda vai seguir essa coisa de a luta do Zoro vai ser uma das últimas. Então, talvez a gente veja a resolução da luta do Zoro já no 1034, pra quando for pro Sanji, quando for pra luta do Sanji, os Lunarianos, através da presença do King, terem sido bem desenvolvidos e isso ser aplicado no Sanji. E aí vem aquela ideia de novo de que o Judge atravessava a Red Line com os Dendemushi gigantes, né? Ele levava o reino da Germa com ele. E aí eu acredito que ele deve ter achado não o King, mas, sei lá, um outro Lunariano e pegou para fazer experimentos. E ele usou esse experimento no Sanji especificamente. Eu não sei como é que o Judge fazia, né? Tem quadrigêmeos aqui. Eu vou aplicar os conceitos lunarianos nesse aqui, Sanji. Né? Esse outro conceito de outra raça eu vou aplicar no Nid, tá ligado? Ou então a Sora era lunariana? Será? Porque o que eu penso, galera, hoje é muito o que eu absorvi da nossa correspondente Ana Laura Marco, essa querida, um beijo, Aninha. Porque talvez o Sanji realmente seja uma falha da Germa, mas por ele ter sentimento, ele é um sucesso do Vegapunk. Vegapunk, Queen,
Judge, eles já estiveram juntos num grupo chamado MADS, um grupo científico. Então naquela época, né, talvez o Vegapunk tenha feito amizade até com Sora e deu um antídoto para ela, para tentar fazer os seus filhos terem sentimentos. Era isso que ela queria. Falhou para Yonde, Nid e Tid, mas deu certo pro Sanji. Então o Sanji seria a falha da Germa e o sucesso do Vegapunk. E aí ele tem esse fator lunariano por conta não de experimentos do Judge, mas sim porque a Sora pode ter sido uma lunariana. Ah, mas ela não tem asas. Ah, tudo bem. O Enel, God Enel, ele veio de Birka, que era uma ilha dos céus, e ele não tinha asas, né? Ele tem aqueles tambores, né, nas costas dele, então não necessariamente tem que ter asa. Então é mais ou menos isso que eu acho, né? Sanji, falha da Germa, sucesso do Vegapunk, e o fator lunariano dele não veio de experiências da Germa, veio da sua linhagem por conta da Sora. A Sora passou pro Sanji esses poderes de fogo. E aí o Judge talvez tenha atrapalhado esses poderes surgirem nos irmãos do Sanji, né? Por conta dos experimentos dele gananciosos. Bom, o capítulo segue e a gente reitera aquela ideia do King transformar dano em fogo explosão, porque o cara leva um X-Son-Son, é o golpe mais forte do Zoro com uma espada. E ele fica com o olhinho branco, mas você vê fogo vindo do corte. Então, tá vendo? E talvez ele pegue esse fogo e redirecione. Ele não escolhe fazer isso, né? Quando o Zoro se dá conta de que o King tá inteiraço, o King já tá no... pra mandar aquele tiro, né? Um balaço. É muito bizarro como ele se estica. Vi uns pensamentos de vocês de que... Pô, o King se esticando... Ruffy Lunariano. Galera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não acho que é por esse lado, não. Tanto é que o King se esforça muito, faz a careta, o Oda exagera na expressão dele, pra mostrar, né, que é uma coisa muito específica, um golpe, né, o Tempura Dom do King. E aí você vê a Emma exigindo mais da espada do Zoro de novo, aquela fumacinha, e o golpe do King, ele bate de raspão no Zoro. Me lembrou muito, né, quando o Katakuri acerta o Ruffy com a Mogura dele, né? E o próprio Katakuri também se acerta. É aquele rombo lateral e que destrói pedras de Onigashima e o caramba. E aí o Zoro, ele meio que se separa das suas espadas e vai recuperando uma a uma. E quando ele vai recuperando cada espada, ele vai relembrando da temática das espadas, né? E isso é muito legal de ter visto nesse capítulo, mas muito legal. Porque é uma conexão do Zoro com as espadas dele, não precisa mostrar a origem, sou filho de fulano, pega do contexto do Zoro lá no East Blue, e uma relação dele com as armas que ele usa pra lutar, né? O caminho do Bushido, né? O espadachim. E aí é interessante que quando ele vai lembrando, né? Ele tava treinando ali naqueles últimos dias antes da guerra, e o Tengoyama Hitetsu, que muita gente teoriza ser o pai do Oden, o Kozuki Sukiyaki, tá? Porque ele coleciona umas bonecas que o pai do Oden também colecionava, e o Vivre Card do Tengoyama Hitetsu fez uma correção na idade dele e encaixa. Será? Bom, ele que forjou a Sandai Kitetsu. O Tengoyama Hitetsu forjou a Sandai Kitetsu. Lembrando que aí em um ano tava a Nidai Kitetsu, forjada pelo Kotetsu, é muito nomezinho, né? E ainda tem, né, a Kitetsu primeira, que muita gente teoriza, é quase certo, né, que tá com aquele Gorosei que mais parece o Gandhi, né? O carequinha lá. Então, essa vibe da conexão do espadachim com a espada ainda vai ser muito bem desenvolvida. Se o Oda manda isso nesse capítulo, imagina quando tiver um encontro, né, da Kitetsu primeira com a terceira. Será que a Nidai vai com o Zoro também? E ele pode ter um leque de espadas para usar? Dessa vez, quando entrar nessa ilha, eu quero usar essas três. Seria legal, né? E é muito interessante que a gente também vê o Ipponmatsu, que deu a Kitetsu terceira para o Zoro, porque viu, né, como ele é ousado
que ele joga Kitetsu pra cima, aquele lance todo lá em Log Town. E aí o Hippomatsu também dá a Yubashiri, que foi destruída ali no final de Enies Lobby. E meio a essas lembranças, o King manda um chutaço no Zoro com a perna pegando fogo. Gente, a perna. Diable Jambi. Então, tipo, pra mim, o Zoro... Finalmente, depois do time skip, o Zoro tá enfrentando um cara que ele tá suando, ele tá levando uns impactos absurdos que... Se ele não bate numa parede, ele vai parar em outra ilha. Tamanho é o poder do King. O King é implacável, está morto! Ora não a Zoro, mas a gente sabe que o jogo vai virar. E aí, gente, eu falei anteriormente, né, que, pô, quando o Zoro leva aquele golpe, aquele rombo lateral, é muito, né, o ferimento que o Ruffy e o Katakuri levaram na batalha deles no mundo dos espelhos da Brulé, pá. Então, tem um caráter Katakuri, até pelo visual do King, o tamanho dele, né, a indumentária, e, pô, esse chute é como se o Zoro estivesse enfrentando um Sanji mais forte que o Sanji, tá ligado? Então tem um pouquinho de Zoro versus Sanji embutido nessa luta. Então, véi, por que a luta do Zoro é interessante de vir primeiro? Não tem essa coisa de hierarquia. É uma luta até mais importante porque eu acredito que o King é mais forte. Então, pra batalha, ela é mais importante. Mas, narrativamente, ela vai trazer um monte de informações para ser usada na luta do Sanji. A gente vai conhecer os Lunarianos e ver o Sanji despertando esse lado lunariano dele, né? Imagina o King dar um bombaço no Sanji e ele converte tudo pra fogo, explosão, que nem o King. E aí, quando vem esse golpe, né, o Zoro, ele pega o Ado Ichimonji. Ele tinha se conectado primeiro com a Kitetsu Terceira, lembrou que ela foi forjada pelo Tengoyama Hitetsu, que ela foi dada pra ele pelo Hippomatsu em Log Town, e aí vem o Ado Ichimonji, a espada da promessa, a espada branca, né? O Zoro coloca essa espada na boca. E ele lembra do falecimento de Kuina, baita momento do Zoro. Eu vou ser o maior espadachim do mundo e meu nome vai chegar aos céus. E aí ele lembra de novo do Tengoyama Hitetsu, que tava trocando uma baita de ideia com ele, né? Durante o treinamento. E, pô, essa espada, o Ado Ichimonji e a Ema foram criados pela mesma pessoa. O Shimotsuki Kouzaburo. E aí o que a gente sempre falou pra vocês? Que há 50 anos o Kouzaburo, ele foi tipo um Oden da sua época. Tô cansado aqui do país, eu quero explorar o mundo. E aí ele foi, né? Ele foi ilegal, você não podia sair do país de Wano. E aí o Kouzaburo foi como o quê? Um pirata, né? E viveu aventuras, chegou no East Blue, se apaixonou, decidiu criar raízes ali e fundou o vilarejo Shimotsuki, que vem do nome da sua família, né? Shimotsuki Kouzaburo. Lá ele teve um filho, Koushiro, o mestre do Zoro, que por sua vez teve uma filha, Kuina, a garota da promessa, né? E aí o Zoro, caramba, velho, é mesmo, como é que uma espada do país de Wano tava lá no East Blue? Porque o Ado Ichimonji, forjada pelo Kouzaburo, foi levada pra lá, né? E é muito interessante que o Zoro no East Blue encontra uma espada de Wano que veio até ele, e na jornada dele ele foi até outra, a Ema, né? O King dá uns golpes no Zoro que cede, faz o chão ceder e o Zoro vai caindo. A gente vê o bracinho dele de novo magrinho, a Ema exigindo do hack, vem o Momonosuke falando do Snatch. E o Zoro, eu aprendi com o velho da vila, mas eu nunca usei essa palavra antes. Aí o Zoro lembra, né? Caramba, velho. Aquele velho era o avô da Queen, ela chorou muito na morte dele. E aí, gente, um debate. Nesses velórios do Shimotsuki, você vê que, tanto na morte do Kouzaburo quanto na morte da Kuina, tinha uma galera lá de gravata, né? Tal. Então, tipo, faz parte da cultura de Wano, num velório, você ter esse traje, gravata, que é uma coisa meio ocidental. Por que a galera tá de gravata? É porque já conseguiram assimilar costumes do East Blue, né? Um pensamento que me vem e que já veio a alguns de vocês me trazem esse raciocínio já há algum tempo, por conta desses engravatados. Será que é coisa do governo mundial? Porque quando o Zoro tá lembrando do velho, que ele diz, velho, você é um samurai, né? O velho, não fala isso não, senão a marinha vem atrás de mim.
Porque não pode ter ninguém de Wano ali longe, né? No East Blue. Então, tipo, vai que é uma coisa meio governo mundial. Os caras chegaram, descobriram a linhagem de Kuina e aí forjaram, né, a morte da Kuina. Ela não morreu, ela pode estar viva, mas ela não seria Tashigi. A Kuina tá por aí, pode aparecer ainda. Dentro ali do governo mundial, de repente. Não sei. Tem umas coisas que não encaixam muito, por isso que são pensamentos soltos traduzidos em palavras para que vocês possam entender o que eu também não entendo. Tá bom? Então, vão me falando o que é que vocês acham. O Zoro, mais uma vez, tinha perdido da Kuina, tá lá treinando, e aí o Kozaburo dá pro Zoro aquelas espadas que ele usava no começo, gente. Quando ele conhece o Ruffy, as espadas que ele usou no arco do Bug, e no arco do Kuro, e no começo do arco do Baratie, né, do Krieg. O Mihawk destruiu aquelas espadas. Só que elas já não eram grande coisa, né? O próprio Kozaburo assumia isso. As lâminas sem fio aí, né? Mas é muito legal saber que aquelas espadas do comecinho eram do Kozaburo também. Que legal, velho. Apesar de ser uma espada tipo Rank E. E é muito legal como o Kozaburo ele vê as espadas, né? Elas foram feitas pra matar, velho. Espada é uma arma letal, não deve ser usada como brincadeira. E é interessante que isso é um diálogo que me faz lembrar do capítulo 1, quando um cara ameaça o Shanks com a pistola e vem o Urukiru e atira na cabeça dele. E o Shanks diz, isso aqui não é pra ameaçar ninguém, não. Isso aqui tem uma função, é matar, tá ligado? Então, o Zoro ele vai entendendo o peso de empunhar uma espada. E o caminho do espadachim, né? Essa parte do Kozaburo, ela me lembra muito as Vagabond, né? Musashi, o livro dos 5 Anéis. E o Kozaburo vai falando sobre a personalidade das espadas. E essa coisa de dizer que uma espada é amaldiçoada é balela. É gente que tem medo da espada. E olha que espada notória é aquela que é chamada de amaldiçoada por alguém, né? Então são essas espadas que você tem que... Quando você pega uma espada amaldiçoada, ou qualquer que seja, né, a lenda urbana em torno dela, você tem que subjugá-la, né? E aí, caramba, velho, o velho diz, né, pô, porque eu forjei minha obra-prima lá, uma espada que só que você tocar já dava arrepio. Por isso que eu dei o nome dela de O Grande Rei do Inferno. É a Ema, velho. É a Ema. E aí ele forjou o Ado Ichimonji também. Eu sei que a Ema tá no outro patamar, ele mesmo assume que é a obra-prima dele, né, o Kozaburo. Mas será que é o Ado Ichimonji? Aí é uma teoria mais pra tipo, Kuina morreu. Será que o Ado Ichimonji tirou muito do hack de Kuina? Mas aí eu acho que também, né, tiraria muito do hack da energia do Zoro ali no East Blue. Acho que não bate muito não. Mas bom, são ideias, né? E aí o Zoro, pô, o nome da vila era Shimotsuki. Caramba, ele lembra das crianças, pô, a vila foi fundada por piratas. Piratas liderados pelo Kozaburo, que saiu clandestino enquanto um pirata. Quando ele partiu de Wano. E aí ele, caramba, faz sentido. E, gente, o Kozaburo, ele é um velho muito feio. Eu amei esse velho. E ele parece muito a versão velha da personificação de uma das espadas. E que espada é essa? A Ado Ichimonji, forjada pelo próprio Kozaburo, né? Muito legal que o Oda já tinha revelado a aparência dele mais jovem, que é algo que a gente nem viu nesse capítulo, e ver ele velhinho, né? Então o Zoro, pô, a Ema me escolheu. E o Zoro até lembra das palavras do Hippomatsu, que deu pra ele a Kitetsu Terceira e aí o Bashir em Logtown. A espada escolhe o seu dono. Então, o Zoro, beleza. Uma espada é sempre sincera e nunca maligna. O problema não tá na espada, tá na falta de capacidade do espadachim. Então o Zoro precisa se superar. E o Zoro lembra das histórias do Oden. O Oden empunhava a Ema tranquilamente. Eu preciso conseguir esse feito. O chão tinha cedido e o Zoro tinha caído para uma parte do castelo de Wano. E aí vem os guardinhas, né? Vamos lá matar o Zoro. Os caras apagam, gente. Hack do rei na sua forma mais básica e pura, sendo emanada do Zoro de novo. Tal qual ele fez no topo do domo. Kaido sentiu. E aí o Zoro... Mas o que é que eu fiz aqui? Só usei meu golpe mais forte. Então talvez o Zoro agora não tenha tido noção de novo, que a galera tá atrás dele. Então ele não sabe que emanou o hack do rei. Mas ele já tá, se misturando com essa energia. Como vocês podem ver, por esse raciocínio, ainda é algo básico.
É por isso que, mesmo com o grafismo final, o Zoro com as 3 espadas, você vê a energiazinha que a Emma e apenas a Emma puxa do Zoro, essa energia, aquela fumacinha branca, tá nas 3 espadas e é o Zoro mandando o seu hack para as 3 espadas, mas é hack do armamento. Eu não creio que o Zoro tá com o armamento do rei. Isso vai se confirmar se ele for dar um golpe no King e o golpe não encostar. Mas eu acho que é um upgrade exclusivo pro Ruffy nesse arco. Nada que impeça o Zoro até o final de One Piece ter o armamento do rei, tá? Esse hack do rei misturado com armamento que não encosta no adversário. Mas, gente, é arrepiante quando o Zoro lembra do Ruffy ali no volume 1, velho. Pô, melhor espadachim do mundo. Eu não espero nada menos de um companheiro do Rei dos Piratas. E aí o Zoro diz, é isso aí que eu prometi. É isso aí porque eu prometi ao meu capitão e à minha melhor amiga. E é muito bonito porque esse último quadrinho do Zoro, ele fala muito sobre a transformação dele enquanto personagem. Porque o Zoro quer ser o melhor espadachim do mundo para levar seu nome aos céus. É uma coisa pelo Zoro, pela Kuina. E você vê que o começo da relação dele com o Ruffy era tipo, se tu vacilar eu te mato, se tu atrapalhar o meu sonho eu te mato. Começou assim. Você vai vendo o respeito que o Zoro vai tendo pelo Ruffy ao ponto de, quando eles estão separados, ele se curva pro Mihawk. E o Mihawk, tu quer ser o melhor espadachim do mundo, tu quer me superar e tá pedindo pra eu te treinar? E o Zoro diz, sim, porque eu quero fazer de Ruffy o rei. Nossa, gente. Então não é só pela Kuina, ele quer realizar muita coisa. Ele quer ser o melhor espadachim e quer fazer o Ruffy ser o rei dos piratas. Nossa, é muito arrepiante essa parte da promessa. É muito retcon, as coisinhas da espada, né, do Kozaburo, aquelas 2 lâminas mais fraquinhas que ele oferta pro Zoro. A gente já sabia da morte da Kuina, essa vibe toda do Kozaburo através da pergunta do SBS, mas é muito legal isso ser transcrito para um capítulo. E eu quero mais capítulos assim pro Zoro. Porque é aí que eu admiro mais ainda esse personagem que eu já gosto muito. Saca? A gente vê muito capítulo desse pro Ruffy, pro Sanji, deixa eu ver, pro Jinbe. E, pô, que delícia. Que delícia. Eu quero ver mais. E eu ainda acho que a gente vai ver, não no meio de uma batalha, mas assim, no finalzinho de um ano, quando tiver o churrascão, né? Acho que o Zoro pode visitar túmulos do Shimotsuki, aprender mais sobre aquele clã. Ryuma, Ushimaru, né? Então, pô, baita capítulo pra ele, velho. Eu acredito que o 1034 vai ter a resolução dessa luta e no final já ir pro Sanji versus Queen com uma carga de informação dos Lunarianos. Beleza? E aí, papai, é Yonkou depois. Agora, ó, vocês sabem que a gente tem uma recompensa aqui no nosso Apoia-se, que você pode me mandar áudio comentando os últimos acontecimentos, os últimos capítulos do mangá. E aí vamos ver o que vocês têm a dizer sobre o capítulo 1033. Capítulo 1033 de One Piece. Um deleite para os fãs de Zoro. Finalmente o segundo flashback está acontecendo. King, o desafio supremo. Aquela luta pós-time skip que estávamos esperando. Ela que vai fazer nosso espadachim preferido atingir novos patamares de força, de status e também de recompensa. Acredito que o poder dessa calamidade funcione da seguinte forma: quanto mais dano ele sofre, mais ele converte em poder. Além de dominar o fogo, ele também domina variantes do mesmo, como explosões, por exemplo. Muitos mistérios ainda estão envoltos por volta dessa calamidade. E Emma sabia o quanto ele era perigoso e estava extraindo o haki de forma desenfreada de Zoro. Mas aí ele percebeu o que era necessário fazer para conseguir vencer essa calamidade. Imbuir suas espadas com haki de rei avançado, não tão refinado quanto o do Luffy, mas de uma maneira básica e necessária para conseguir vencer essa calamidade. One Piece 1033, capítulo do Zorão. Cara, eu estou adorando. Finalmente uma luta pro Zoro pós-Novo Mundo que ele sua. Uma luta no X1, né? Que ele precisa se esforçar. E eu estou adorando como o Oda, ele coloca o King num esquema meio Katakuri pro Zoro. Que nada funciona com ele. Ele é imbatível, imparável. Os ataques dele são absurdos de fortes.
Pelo menos agora, depois desse capítulo, eu tô vendo o King um pouco mais imponente do que o próprio Kaido. E aí a gente tem já a informação que a gente tinha, só que agora posta no mangá a respeito do avô da Kuina. Eu gosto muito quando resgatam o passado do Zoro, porque é um passado que eu acho que é pouco explorado pelo próprio Zoro. E nesse capítulo o Zoro referencia a melhor amiga dele. Ele manda lá o hack do rei, talvez inconsciente ainda. O King reconhece isso, não é afetado, impressionante. E ele fala com todas as palavras que ele vai ser, né, um rei, o maior espadachim do mundo, pelo capitão e pela melhor amiga. Eu gostei que não colocaram nenhuma relação de parentesco ainda dele com o Shimotsuki, mas não vai botar. Eu ainda confio que o Oda não vai botar. Ai, que capítulo, que capítulo. Olha aí aquela história de você poder dar um parecer, mas não um veredito. O Elton Vinsmoke já acha que o Zoro tava com aquele armamento régio, né? Que quando ele for dar um golpe no King, não vai nem tocar. Eu já acho que não é isso, tá? Eu acho que é hack do armamento poderosão. O Luiz Olinto, ele fala, pô, o King tá mais imponente do que o Kaido. Tem uns porquês pra essa tua percepção, Luiz, eu acredito. Primeiro, o King tá de máscara, né? Então, e ele tem um visual mais estiloso, o Kaido é mais rústico, né? Então, o visual do King, ele dá faz a gente ter esse tipo de percepção. Mas o Kaido é muito maior em força do que o King, né? E realmente o King, ele não se impressionou com o hack do Rei do Zoro. O Kaido se impressionou. Caramba, tá ligado? Agora o King não. O King, pô, então você quer ser um rei? Eu acredito que o King, ele manja muito de informação sobre hack do rei, hack do armamento régio, Akuma no Mi, tribos, né, os Lunarianos. Então, pô, quantos anos será que tem o King? Quantos anos vive um Lunariano? Né? Será que o King tem 500 anos, 800 anos, veio do século perdido? Pode revelar algumas coisas ainda? Né? Então, obrigado pelos comentários, gente. Eu espero que todos vocês tenham curtido a análise e comenta muito, tá bom? Eu quero ver o que é que vocês pensam sobre esse capítulo, sobre a conexão do Zoro com as espadas, sobre a evolução do Zoro, o hack do rei do Zoro. Ele vai ser parente de um Shimotsuki. O Shimaru era igualzinho a ele. O Ryuma, quando não estava na forma de zumbi, claro, também parecia muito com o Zoro e pá. Eu quero muito que seja uma conexão espiritual do Zoro com esse clã, mas não necessariamente que ele seja um Shimotsuki. Até porque é Roronoa, Zoro. Eu acho que quando a gente descobrir mais sobre o clã Roronoa, que pode aí ter vindo de um ano, aí é que vai ser massa, velho. Aí é que vai ser massa. Bom, comenta muito e até a próxima.